licitações. Como era um conteúdo bem teórico, assim, mais para vocês terem uma noção do que seja uma licitação, né? Aí eu passei esse vídeo e aí eu vou passar uma atividade talvez hoje, só algumas perguntas sobre o assunto. E aí eu acho importante destacar o que tem lá no vídeo, né? Quando ele fala não sei se ele falou isso no vídeo, não me lembro. Mas quando a gente fala de construção civil, licitação para obras públicas, né? O que são obras públicas? São obras contratadas por algum ente público, que pode ser federal, pode ser estadual, pode ser municipal, pode ser feita... Falou, né? Ele pode ser feita por autarquias, né? Autarquias são órgãos públicos, mas que têm independência, tipo a universidade, o IFPA, por empresas públicas. O que são empresas públicas? São empresas que são do governo, né? Um exemplo de empresa pública é a Emater, né? A Emater é uma empresa, ela é uma empresa de consultoria, né? Mas ela é uma empresa pública. E também existem as empresas público-privadas, né? Então, um exemplo é a Petrobras. A Petrobras, ela é uma empresa que a metade, 51% é público, né? Então, o governo federal é o dono da Petrobras, assim, majoritário, mas os títulos dela, né? Os outros 49%, eu não sei se essa proporção, tá, pessoal? Mas o restante é privado, então tem capital privado envolvido ali. Então é por isso, por exemplo, o Bolsonaro trocou o presidente da Petrobras, né? Aí caiu para caramba o valor de mercado. Por quê? Porque os investidores, os outros donos, né, começam a tirar o dinheiro de lá. Não, ele vai quebrar, então vou tirar. E aí perde o valor de mercado, né? Mas na prática não muda muita coisa, não. Para a gente, assim, o que muda é que está mais caro a gasolina, né? E todas essas empresas, quando vão contratar um serviço de obras, né, tem que fazer uma licitação, né? Não só obras, né, mas como a gente trabalha com construção civil, a gente fala em obras, tá? E aí lá ele fala lá quais são os tipos de obras, né? Os tipos de licitação. Tem carta convite, tem... O que mais? Alguém lembra aí mais? Alguma coisa? Algum tipo aí que tem lá? Menor custo. O menor custo é o tipo de concorrência, né? Tem a concorrência, que então é publicado no Diário Oficial. Convite. A carta convite, nós temos o concurso, nós temos o pregão, eu estou lendo aqui, tá, pessoal? A tomada de preços, né? E aí cada um ele vai explicando lá. E aí como é que é feita a escolha, né? Para a gente da construção civil, que nós temos dois tipos de escolha: a escolha técnica, que é quem melhor executa aquela atividade. Então, por exemplo, eu e o Eris estamos concorrendo por alguma coisa intelectual, por exemplo. Alguma coisa que seja intelectual. Não, vamos dizer, jogar bola. Eu vou prestar um serviço de jogar bola, por exemplo, jogar vôlei, né? O Eris joga. Vamos supor, né, que exista isso. E aí o IFPA vai ter que contratar ou eu e ele, ou ele, tá? Aí vai fazer uma licitação para fazer um contrato aí de 1 ano para ele jogar nos jogos. Vamos supor, tá, pessoal? Uma invenção aqui aleatória. Então, o IF, ele pode, como não é obra, né, ele pode usar o critério de melhor técnica. Né? Então, aí ele vai pedir quem já ganhou mais títulos, quem já jogou em mais times, E aí, nesse caso, ele pode usar o critério técnico. Né? Aí, provavelmente, o Erisson iria ganhar a concorrência em relação a mim. Né? Mas quando a gente fala de obra pública, sempre o menor preço, tá?
é sempre o menor preço. A escolha é sempre feita pelo menor preço. Tá? Então, o que acontecia, um exemplo que a gente tinha muita dificuldade em Altamira, por exemplo, o IFPA, né? Dando um exemplo do IF. O que acontecia? Abria uma licitação, por exemplo, para construir aquele prédio lá que está há 1000 anos parado, né? E aí vinha a empresa de Belém, né? Participava da licitação. E aí, quando chegava em Altamira, então sempre o menor preço, né? Então quem ganhava era o menor preço, né? Só que quando chegava em Altamira e começava a construir, o que acontecia? Altamira estava no auge da barragem, era tudo caro, então aquele menor preço que ele tinha previsto não se encaixava em Altamira, entendeu? E aí a empresa acabava deixando para lá a obra e deixava no meio da obra. Então parece que foi 2 ou 3 empresas nessa situação de começar e não conseguir terminar. Deu para entender o que eu estou querendo falar? E aí, na licitação, a gente não pode ter amarrações, por exemplo, tem que ser uma empresa de Altamira. Não pode ter isso numa licitação, tá? Pode concorrer empresa de qualquer lugar do Brasil, tá? E aí sempre vinha a galera de Belém, mas quando chegava em Altamira, os preços eram muito maiores do que a realidade de Belém, na época da barragem, né? E aí acabava tendo essa dificuldade. Deu para entender o que eu quis falar? Deu para entender, pessoal? Deu, né? Então tá bom. Então, assim, eu vou passar uma atividade em relação. Vocês entenderam aquele cálculozinho lá de como é feita a escolha da licitação? Nem sempre o menor preço ganha, né? Às vezes tem aqueles critérios lá no último vídeo, eu acho que tem um critériozinho mostrando como é que é feito o cálculo, que tem que ser menor que 70% do que a média ou menor do que do orçamento. Vocês lembram desse cálculo? Eu vou passar uma atividade sobre isso e aí vocês vão ter que ver de novo, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Quem está me mandando mensagem aqui? Tá. Vamos lá. Então tá todo mundo enxergando aí, tá tranquilo? Eu vou compartilhar minha tela e aí vocês me dizem se tá tudo ok, tá? Vamos lá, pessoal. Tá tranquilo? Me dá um oi aí, Welson. Oi. Oi, né? Tá tranquilo? Tá vendo a tela aí? Tá, tudo. Então vamos lá, pessoal. Então o que eu vou falar hoje, né? A gente vai falar sobre custo, composição de custo. Por que isso, professor? Porque isso é a base de quase tudo que a gente vai estudar. Eu queria aprender a riscar nesse Word aqui, cara. Porque eu estou usando do Google, e aí eu não sei riscar aqui. Como é que faz para riscar? É anotações, será? Não, não é anotações. Apontamento. Olha, ele não risca esse caceta. Ó. Tá, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. O que é um custo? Deixa eu parar aqui para. Tá. O que é essa composição de custo? Eu queria esconder isso. Espera aí, rapidinho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu estou aprendendo aqui, tá, pessoal? Desculpa que eu estou usando outro que não é. Esse daqui não é o Word, né? Esse daqui é outro. Não. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo? Eu acho que tá, isso aí. Tá. Tá, porque o pessoal está falando aqui. Vamos lá. Então, a gente vai falar sobre composição de custo unitário. O que é isso, pessoal? A composição de custo unitário, né? Por exemplo, a gente tem um serviço, né? Então, esse serviço aqui, por exemplo, é alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5 por 10 por 20, assentado com argamassa
128, cimento, cal e areia, tá? Então, esse é o serviço que eu quero fazer. Então, qual é o serviço? Eu quero fazer uma alvenaria de embasamento. O que é essa alvenaria de embasamento, pessoal? É aquela... A viga baldrame, né? Vamos supor ser a viga baldrame, a gente coloca uns tijolos em cima para poder fazer a base para subir as paredes, né? Então, esse é o serviço. Só que esse serviço ele é composto de outras coisas para que eu possa fazer esse serviço, né? Então, vamos lá. O que eu preciso para fazer esse serviço? Eu preciso de tijolo cerâmico, né? Então, a primeira coisa que eu vou precisar é tijolo cerâmico, tá? Outra coisa que eu vou precisar de argamassa para assentar esse tijolo, não é isso? Só que esse tijolo ele vai se assentar sozinho? Não, né? Então eu preciso também de um pedreiro que vai fazer esse serviço, né? E o pedreiro, geralmente, ele leva um rapazinho para ajudar ele, né? Não sei se vocês já viram em obra, sempre vai... Esse rapaz que ajuda o pedreiro, a gente chama de servente. Então, para eu fazer essa alvenaria de embasamento de tijolos cerâmicos, eu preciso dessas coisas aqui para eu conseguir fazer. Então, esse daqui é o serviço, tá bom? Esse é o serviço. E esse daqui são o que a gente chama de insumo. Deu para entender a diferença do serviço e insumo? Deu para entender? Eu vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor como funciona isso, tá? Depois. Vou dar um exemplo para vocês, mais palpável para vocês. Então, vamos lá. Toda coisa que a gente vai fazer, ele precisa de uma unidade, né? Então, quando a gente está falando de alvenaria de embasamento, a unidade de medida, né? A unidade, tipo, seria um metro cúbico, tá? Então, assim, eu vou medir a alvenaria através do metro cúbico, tá? Só que os insumos, eles também têm a unidade dele, né? Então, o tijolo cerâmico, a gente mede como? A gente mede por unidade, né? Milheiro, né? Então, a gente mede a unidade. Então, um tijolo cerâmico. A argamassa, como é que a gente mede? A gente mede também em metro cúbico, tá? A gente vai medir em metro cúbico. Desculpa aí, pessoal, que está passando aqui, galera lá de casa. E aí a mão de obra, como é que a gente calcula a mão de obra, tá? A mão de obra a gente calcula em horas, tá? Então, o pedreiro, quantas horas o pedreiro vai demorar para construir 1 metro cúbico de alvenaria de embasamento? Ele vai demorar 7 horas, tá? Quantas horas o servente vai demorar para fazer 1 metro cúbico de alvenaria de embasamento? 7 horas também, tá? E aí, quando a gente vai falar de material, a gente também tem esse índice, né? Então, 1 metro cúbico de alvenaria de embasamento tem quantos tijolos? Aí tem aqui o índice, que é 795, ou seja, eu vou usar 795 tijolos para fazer 1 metro cúbico de alvenaria, tá? E de argamassa, quanto eu vou usar? Eu vou usar 1 metro cúbico? Não, eu vou usar menos, né? Então, eu vou usar 0,285 metros cúbicos de argamassa para construir 1 metro de alvenaria de embasamento. Deu para entender essa lógica aí? Deu para entender essa lógica, pessoal? Me deu um oi aí. É porque deu uma confusãozinha aqui, que chegou meu pai, chegou meu irmão. Falando. Repete aí, professor, repete aí. Tá, vamos lá. Eu vou pegar um exemplo aqui da Mel. Tá, Mel? Posso usar de exemplo, Mel? Mel, acorda aí, vai ser o exemplo agora. Pode sim, professor, pode sim. Então vamos lá. A Mel, ela faz maquiagem artística, né? Então, ela foi contratada, a Mel foi contratada para fazer uma maquiagem, sei lá, dia do Halloween, né? Vai fazer uma maquiagem de monstro, tá? Então, qual o serviço? Custo unitário. Vocês estão vendo a minha tela aí? A maquiagem.
Maquiagem artística. Tá, vamos lá, Mel. Vai me dizendo aí quais são os insumos necessários para fazer essa maquiagem. Me diz aí que eu não sei. Vou pedir agora para ti aqui. Qual o primeiro insumo que tu usa? O que tu Como é? precisa para Pode fazer repetir, essa por favor? maquiagem? Ó, a gente vai calcular o serviço qual o serviço? Maquiagem artística. Tá? Aí eu quero saber o que tu precisa para fazer uma maquiagem artística de um demônio, por exemplo. Tá? O cara escolheu fazer um demônio. Aí o serviço é maquiagem artística, ou seja, é a descrição do serviço, né? O serviço principal. Tá? E agora tu vai me dizer quais são os insumos necessários para tu fazer esse serviço. O insumo são as coisas necessárias. Tá? Me diz aí uma coisa que tu precisa para fazer essa maquiagem. Eu vou precisar de pincéis. Pincel. Tá. Isso. Tinta hipoalergênica. Tinta. Polihigiênica. Hipoalergênica. Hipoalergênica. Alergênica. Tá. O que mais tu vai precisar, Mel? Para a gente fazer essa maquiagem aí. Vou precisar de esponjas. Esponja. Vou precisar de material para prótese. Prótese, material, prótese. Porque depende muito da prótese que a pessoa faz. Então, eu coloco no geral material para prótese. Tá. E aí é mão de obra, né? Maquiadora. Vou botar aqui maquiadora, tá? Porque além do que eu gasto, tem o meu trabalho. Então, é isso. Então, vamos lá, pessoal. Só para entender aqui, ó. Então, o serviço é maquiagem artística de um demônio. Vamos botar assim, tá? Então, o serviço é maquiagem artística, tá? Quais são os insumos que a Mel preveu aqui? Pincel, tinta hipoalergênica, esponja, material de prótese e ela que é a maquiadora. Então, isso são os insumos, tá? Mas cada insumo desse, ele funciona com uma unidade. O pincel, ele é medido em quê? Ele é medido em unidade, né? Então, eu tenho um pincel, 2 pincéis, 3 pincéis, tá? São quantos pincéis, Mel, que tu usa? Não, vamos colocar aqui, eu vou fazer geral, tá? Vou fazer geral aqui. Então, para ela fazer uma maquiagem, vamos supor, aí ela vai usar a unidade do pincel, então vai ser unitário, tá? A tinta, Mel, ela é medida em quê? Em ml, Como é a medição da tinta? Ml? Unidade também, que a gente compra os potinhos. Mas eu acho que seria ml, né? Porque tu não usa o potinho todo. Eu vou botar ml aqui, tá? Não, é em grama. É em grama. Então, grama, tá? A esponja também é unidade, né? O material de prótese é em quê? Quilo, grama... Seria quilo aqui, né? Material grama. De prótese é grama também, então... Quilo, né? Grama. A maquiadora, tá? Deu para entender, pessoal? O serviço, maquiagem artística de um demônio, os insumos, pincel, tinta, esponja, material de prótese e a maquiadora, que é a Mel. As unidades, é um pincel, a tinta hipoalérgica é grama, então é quilograma, né? A esponja é unidade, a prótese é quilograma e a maquiadora é hora, é o tempo que ela vai gastar. Deu para entender, Caio? Tá entendendo aí a lógica até agora? Caio, Camila, tá dando para entender? Entendi. Estou dando um exemplo que é da realidade de vocês e depois a gente vai voltar para a construção civil, tá bom? Então vamos lá. Só que aí a gente tem o que é esse índice? Esse índice pode ser chamado também de fator, tá? Fator de uso, acho. Eu esqueci o nomezinho que dá. Deixa eu ver aqui no outro planeta. Não, é coeficiente, tá? Pode ser índice ou vocês vão achar como coeficiente, tá?
Então, o que é esse coeficiente? Por exemplo, Mel, esse pincel, tu usa quantas vezes? É um pincel por maquiagem? Ou ele é reutilizável? Tem alguns que sim, mas tem alguns que sim, A maioria. são descartáveis. Sim, a Mas a maioria é maioria descartável. a maioria é descartável. Usou uma vez, já era. É? Isso, Tá, então qual é o índice desse isso. daqui? O índice desse é 1, porque cada maquiagem dessa vai usar um pincel. Então, o índice desse daqui é 1, tá? Do pincel, tá? A tinta, Mel, vamos dizer, um potinho com 500 ml. Tu usa quantas maquiagens? Vamos supor que seja só uma cor, tá? 500 ml de tinta eu uso para muitas maquiagens, eu uso para umas 10 maquiagens. Para umas 10, né? Então, se 1 quilo, 3 ml tu usa para 10, então vamos dizer, ó, qual vai ser o índice? Vai ser 0, vamos dizer assim, que para 1 quilo, ela vai usar para 10 maquiagens, tá? Vamos supor que seja isso. Então, 1 quilo dividido por 10, tá? Ó. E a unidade, 1 quilo. Estou já gerando aqui, pessoal, mas ela não vai usar 1 quilo de maquiagem, né? Mas só para vocês entenderem. Se ela usa 1 quilo e ela vai dividir por 10 maquiagens, então o nosso índice vai ser 0,1. Ou seja, de 1 quilo, para ela fazer essa maquiagem artística, ela usa apenas 0,1. Deu para entender essa lógica do índice? Deu para entender? Caio. Camila, Luiz, Bruna. Tá dando, né, para entender. Então é o seguinte, continuando. Ou seja, o pincel, ela usou um, já está descartado, já não serve mais. A tinta, ela comprou 1 quilo, mas desse 1 quilo ela não usa tudo, ela usa 0,1, porque ela faz 10 maquiagens com 1 quilo dessa tinta, tá? A esponja, Mel, tu usa quantas vezes uma esponjinha? Tu usa quantas vezes? É descartável também. Então é 1. Então o índice vai ser 1, tá? Porque ela usou e já descartou. Nesse Então, caso, se não tiver para fazer maquiagem em outra pessoa, entendeu? Quando é para tudo mim, não bem. é descartável, não, mas Não, para tudo outra bem. pessoa é. Tá falando que é um serviço que tu tá prestando, tá? Então é o seguinte, ó. Então o pincel, o índice é 1, a tinta é 0,10, porque ela, de 1 quilo ela usa 10 vezes. A esponja é 1, porque ela usou, jogou fora. O material de prótese, de 1 quilo, tu usa quantos? Eu sei que vai depender, né, de cada maquiagem. Mas 1 quilo tu consegue fazer quantos maquiagens, mais ou menos? Imagina um demônio com chifre, um queixo assim, não sei. Ah, eu consigo fazer Mais ou menos, só para a gente mais ter de uma 10 noção. também. Mais 10, 10. 15. Então, de 1 quilo, ela vai usar 0,10 também, tá? E quanto tempo demora, Mel, para fazer uma maquiagem dessa? Em outra pessoa? Mínimo 2 horas e meia. 2 horas, vamos botar 3 horas, então, tá? Então, a Mel, para fazer essa maquiagem de demônio, ela vai demorar 3 horas. Então, o índice dela... Então, uma maquiagem, a maquiadora demora 3 horas, tá? Deu para entender, pessoal, essa lógica? A lógica aqui do índice, do coeficiente. Deu para entender? Tá tranquilo até agora? Então, a maquiagem de demônio, cara, é o serviço. Ela vai fazer uma maquiagem, tá? Pensei que eu estava errado. Como assim? Não, porque a Mel ela tem uma pegada artística mais voltada para essa parte de terror, entendeu? Se eu estivesse falando com a Cat, já ia ser uma coisa mais de casamento, essas coisas, né? Tá? Aí eu estou usando a Mel como exemplo, porque ela faz essa parte de maquiagem artística, tá? Vamos lá.
Vamos lá, Mel. Então, deu para entender, pessoal? Então, assim, ó. O serviço é maquiagem artística de um demônio. Os insumos são pincel, tinta, esponja, material prótese e maquiadora. Que é um serviço à mão de obra, tá? A unidade, o pincel é unitário, a tinta é em quilo, a esponja é unitária, o material de prótese é em quilo e a maquiadora é em hora. Só que nem tudo é usado 100%. Por exemplo, um quilo de tinta, ela só vai usar 0,1, né? Então 100 gramas só para fazer uma maquiagem, entendeu? Agora vamos fazer o custo unitário. O que seria o custo unitário? É o custo de cada um desses itens, tá? Quanto é um pincel, Mel, em média? Vamos dizer uma média, tá, pessoal? Tu lembra de cabeça, Mel, assim, mais ou menos, quanto é um pincel? Caiu a Mel, será? R$ 6. R$100, tá? Isso. R$100. Vamos lá. A tinta, quanto é o quilo? O quilo, tá, pessoal? Uma torrezinha de tinta, R$ 15. R$15, vamos supor, tá? A esponja. A esponja, mais ou menos, só para a gente ter uma noção aqui. Vocês estão vendo a planilha aí, né, pessoal, que eu estou fazendo? Tu tá olhando no coisa, né, Mel? Como? Quanto é mais ou menos a esponja? A esponja, deixa eu ver aqui, um pacote. R$ 6 também. R$100, mas um pacote vem quantas? Vem 5. Então vai sair, então é igual 6 dividido por 5, né? Ó, eu estou pegando R$100 e dividindo por 5. 75 centavos cada, parece. Não, vai sair a menos. Peraí, estou fazendo certo o cálculo? Vem quantas, Mel? Vem 5. É R$100, né? Então R$100 dividido por 5. Então sai a 1,20, tá? Não, pô, é 1,20. Tá confundindo, tá fazendo ao contrário. Eu tô fazendo ao contrário. Tá, o material de prótese, Mel, quanto é o quilo? Bom, normalmente eu uso EVA para artesanato, um pacote é em torno de R$ 8. R$8, ok. E a maquiadora, quanto é o teu trabalho? A hora? Quanto é que tu cobra para fazer uma maquiagem dessa? Cara, eu nunca apareço para analisar quanto que entendeu? Inventa um valor aí. Se tu fosse cobrar para fazer esse serviço aqui, quanto é que tu cobraria? O Halloween lá do IF, aí, Mel, eu quero te contratar para fazer a maquiagem desse ano. Quanto é que tu ia me cobrar? Eu ia cobrar 60, 50, 60. Tá, então R$60 é o que ela ia comprar pelo valor todo. Só que ela demora 3 horas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar R$60 e vou dividir por 3, que é a quantidade de hora que ela demora em média. Então, ela vai. 1 hora de maquiagem custa R$20, tá? Então, a mão de obra da Mel, 1 hora é R$20, tá? Tudo bem. Se eu for somar aqui, igual, soma, ó. Vamos pegando aí o coisa. Se eu for somar aqui, ó, daqui até aqui, vai dar isso? Tá, então, se eu for somar aqui, ia dar R$50,2. Mas esse é o valor dessa coisa artística aqui? Não, né? Não é esse o valor, R$50, até porque só a meu é 60, né? Tá? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo, pessoal? Presta atenção agora, tá?
O pincel, ele é R$6, presta atenção, tá? Presta atenção aí. Vamos prestar atenção? Cadê que você estava falando aqui? Tá, vamos lá. Presta atenção, pessoal, agora, tá? Ó, o preço unitário do pincel é R$6, tá? Então, é igual a esse valor unitário, ó, vou pegar esse valor aqui. Só que aí, às vezes, eu não uso todo, né? Então, mas nesse caso aqui, eu vou multiplicar por o índice de coeficiente, tá? Então, vai dar R$6, porque ela usa um pincel e um pincel custa R$6, tá bom? Aí é tranquilo. Agora, presta atenção aqui, ó. No caso da tinta, a tinta ela é R$15. No entanto, a Mel ela não usa a tinta toda. Ela usa apenas 0,1 de 1 quilo. Então, ela usa 100 gramas. Então, eu vou multiplicar por esse valor aqui, ó. Tá? Então, de tinta para uma maquiagem dessa, ela usa 1,50. Tá? Vamos lá. A esponja é 1,20 a unidade. Tá? Então, é esse valor multiplicado por 1, porque para uma maquiagem ela usa uma esponja. Tá? Então, 1,20. O material de prótese é R$8. Só que esse material de prótese, ela usa várias vezes. Ela usa em 10 maquiagens. Então, o que ela vai fazer? Ela vai multiplicar por esse valor, que é o índice. Tá bom? E aí deu 0,8 reais, né? Ou 0,80 centavos, no caso. 80 centavos, no caso. E aí, por exemplo, aqui, ó, a hora da Mel. Então, é esse vezes a quantidade de hora que ela gasta. E aí vai dar os R$60 que ela tinha falado, tá? Então, para eu fazer essa maquiagem, quanto eu vou gastar? Quanto eu vou gastar? Então, eu venho aqui, ó, e somo todos os valores que eu vou usar, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Aí eu venho aqui, ó, abro parênteses, aí eu pego daqui até lá embaixo. Ó. Vamos prestando aí nos macetes aí, tá? Então, a Mel, se ela fosse cobrar essa maquiagem com o material dela, ela deveria cobrar 69,5 centavos. Tá? Então, R$60 dela é o serviço, só que ela vai gastar mais material. Então, para fazer uma maquiagem de demônio, ela vai gastar R$ 69,50. Tá bom? Tranquilo? Deu para entender essa lógica aí de índice, de custo unitário? Me dê um feedback aí, pessoal, por favor. Entendi sim, Chico. Entendeu, né? Então, Entendi. isso também se reproduz na construção civil, para cada item que a gente vai fazer, tá? Só que aqui a gente esqueceu, por exemplo, algumas coisas que poderia estar mais incluso. Por exemplo, a Mel, ela vai como? Para a casa da pessoa. Ela vai ou de moto, ou ela vai de Uber, ou ela vai, sei lá, de bicicleta. Então, assim, tem outros custos que são custos indiretos. Porque ela precisa... Ela precisa ir para o local, então eu poderia colocar aí gasolina para ela ir. Vamos supor que ela vai usar, sei lá, a luz, né? Mas aí seria detalhe demais, tá, pessoal? Mas só para dar um exemplo, né? Então ela vai gastar energia. Isso também é um custo indireto, tá? Que não faz parte dessa composição, mas pode influenciar no serviço da Mel, tá bom? Então, voltando aqui para a construção civil, tá? Então, o que a gente fez lá, a gente observa aqui também na construção civil, tá? Então, vamos lá, voltar aqui para nosso exemplo aqui. Então, o que seria o serviço? O serviço é alvenaria de embasamento de tijolos cerâmicos, blá, 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 blá. Eu meço em quê? Eu meço em metro cúbico. A maquiagem da Mel, eu meço em quê? Qual a unidade que eu uso? A maquiagem que a Mel faz?
Qual seria a unidade que a gente vai usar? Unidade. Como Unidade. assim? Porque é uma maquiagem. É, uma Já, maquiagem. já aqui a gente não mede em unidade, a gente mede em metro cúbico. Então, todo esse negócio aqui a gente está medindo em metro cúbico. Tá? Então, vamos lá, usando a mesma lógica. E quais são os insumos? Tijolo cerâmico maciço. Então, a gente mede em unidade. Quantos tijolos eu uso para fazer 1 metro cúbico disso daqui? Eu uso 795. Qual o valor de um tijolo? 27 centavos. Aí eu peguei 27 e multipliquei por 795, que me deu R$214, tá? 214,65. A argamassa é medida em metro cúbico. Quantos de argamassa eu uso? Eu uso 1 metro cúbico? Não, eu uso 0,285 de metro cúbico. Qual o valor? 317. Aí eu peguei o quê? Multipliquei esse por esse, que me deu 90,54. Tá? O pedreiro é em hora. Quantas horas ele demora para fazer 1 metro cúbico? Ele demora 7 horas. E qual o valor da hora dele? A hora dele é 16,81. Aí eu multipliquei aqui, ó, pá. Aí deu 117. Tá? O servente é a mesma coisa, ele demora 7 horas. E o valor do servente, como ele está abaixo da cadeia, né, então ele recebe um pouco menos. Então, ele recebe R$12. Então, 12 vezes 7 vai dar esse valor. Então, quando eu somo tudo, eu tenho R$506,93, tá? Mas isso é para 1 metro cúbico de alvenaria, tá, pessoal? 1 metro cúbico de alvenaria. Estão entendendo a lógica? É a mesma lógica da maquiagem. O quê? Não entendi, Caio. Faz de novo a pergunta. Tá, então, Caio, depois... Então, vamos lá. Só que esse valor da Mel aqui é o valor para uma maquiagem, tá? É a mesma coisa lá. Lá é o valor para 1 metro cúbico. Se eu quisesse, por exemplo, fazer 7 maquiagens, quanto seria? Como é que eu ia fazer esse cálculo? Como é que eu faria esse cálculo para saber quanto eu ia gastar se eu tivesse 7 maquiagens para fazer? Como é que eu faria esse cálculo? É simples, bem simples. Me responde aí. Como é que eu faria esse cálculo? Se eu tenho para uma maquiagem R$69,50, para eu fazer 7 maquiagens, eu vou gastar quanto? Eu vou ter que pagar quanto para Mel? Diz aí, Elis. Multiplica por 7, professor. Multiplica por 7. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar igual esse valor Dá aqui 483. e vou multiplicar por 7. Tá? Então, se eu fosse pagar 7 maquiagens, eu ia pagar R$486,05, tá? 50 centavos, no caso. Tá bom? Então, quando a gente está falando de composição de custo, é a mesma coisa. Por exemplo, se eu for gastar 80 metros quadrados aqui, metros cúbicos, aí eu vou pegar esse valor aqui final e vou multiplicar por 80, tá? Então, não tem mistério isso aí, não. Pessoal, entenderam essa lógica aí até agora? Deu para entender até agora? Tá muito boa? Então, vamos lá. Vai ficar um pouquinho mais complicado, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, quais são as categorias que nós podemos ter em um custo? Então, nós temos lá mão de obra. No caso da maquiagem da Mel, era o trabalho dela, né? Nós temos o material, que aí, no caso, a gente poderia dizer que seria a tinta e a prótese, né? E nós tínhamos também o equipamento. Qual é o equipamento? O pincel e a esponja, tá? Então, quando a gente vai falando quando a gente vai falar de construção civil, nós também temos isso, né? Então, como seria aqui, ó? O tijolo seria material. A argamassa também seria material. O pedreiro já seria mão de obra.
e o servente seria também mão de obra. Ah, professor, e o equipamento aí? Onde estaria o equipamento? Tá, o equipamento, se a gente for pegar, a argamassa também é uma composição, porque ela vai usar outros insumos. Então, dentro de uma composição, a gente pode ter outras composições. Por exemplo, a argamassa, ela não vem pronto. O tijolo, sim. O tijolo eu compro, o tijolo na cerâmica, e eu já uso direto, tá? A argamassa, não. A argamassa, eu preciso fazer em obra, ou então comprar pronto, né? Mas, geralmente, a gente faz em obra. Então, quais seriam os equipamentos? Ou uma bitoneira, ou uma enxada, né? Uma pá para fazer. Então, os equipamentos para fazer essa composição seria bitoneira, pá, enxada, né? E como é que chama? A colher de pedreiro, né? Para sentar os tijolos, tá? E esse outros, pessoal, é quando a gente precisa de aluguel, de frete, essas coisas, tá? Aí é bem específico. Mas, no geral, é mão de obra, material e equipamento, tá bom? Tá. Só que essa composição a gente pode fazer antes ou depois, tá? Então, por exemplo, se a Mel fez antes esse cálculo, tá? Se a gente fez antes esse cálculo, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo um orçamento, a gente está fazendo uma previsão, tá? Vamos supor, a pessoa pediu para a Mel fazer... Mel, quanto é que tu cobra para fazer essa maquiagem? Mas eu quero que tu me descreva tudinho que tu vai usar, porque eu quero saber se está justo o valor. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um orçamento, né? Ela vai fazer uma previsão, tá? Mas se a Mel, por exemplo, pegar esse mesmo cálculo que a gente fez e usar só para ela, né? Eu vou ver quanto eu gastei nessa maquiagem para ver se eu estou cobrando certo, tá? Então, quando ela faz depois do serviço, é um controle de custo, tá? Então, quando a gente faz antes, é uma estimativa ou um orçamento. Quando a gente faz depois, é um controle de custo. É tipo assim, a Mel, ela está achando que está cobrando muito barato. Aí ela vai fazer essa descriçãozinha só para ela ver se realmente está batendo o valor que ela está cobrando. Então, quando ela faz isso, ela está fazendo um controle de custo. Ela está vendo quanto ela está gastando, tá? Mas se ela faz antes, ela está fazendo um orçamento, né? Ela está fazendo uma previsão, uma estimativa de quanto ela vai gastar. Tá bom? Deu para entender a diferença aí, pessoal? Tá tranquilo? Como é que tá aí a aula? Tá chata? Tá... Vou dar uma pausa aqui que eu tô com a garganta já fodida aqui, tá? Aí eu volto rapidinho. Pra gente continuar. Rapidinho, tá, pessoal? Jogo rápido. Tá, voltando aqui. O Caio faz a pergunta. E esse coeficiente, o que é? Caio, é isso aí. É o tanto que a pessoa usa para fazer cada atividade. Então, por exemplo, para Mel, voltando aqui só para explicar de novo, tá? Para Mel fazer a maquiagem dela aqui, ela usa um pincel. Então, o coeficiente é 1:1, porque cada pincel, cada maquiagem, ela usa um pincel. Já a tinta, por exemplo, ela não usa a tinta toda. Essa tinta ela usa várias vezes. Então, o que a gente precisa saber? Quantas vezes ela vai usar se ela comprar 1 quilo de tinta? Ela disse que usa 10. Então, o que eu peguei? Eu peguei que é 1 quilo, e dividi por 10. Ou seja, o índice é 0,1, que é a quantidade de vezes que ela vai usar. A unidade dividida pela quantidade de vezes que ela vai usar. A esponja, ela usa uma vez também. Então, o índice é 1. A cada unidade, ela gasta... A cada maquiagem, ela usa uma esponja. Ela jogou fora, tá?
O material de prótese, ela compra 1 quilo, né? Só compra 1 quilo. Só que ela usa várias vezes. Então, eu peguei de novo 1 quilo e dividi por 10. Ela disse que, em média, ela usa 10 vezes. Então, o índice é 0,1. Eu liguei alto, liguei. Já a maquiadora, que é ela trabalha em horas. Quantas horas ela usa para fazer uma maquiagem? Ela usa 3 horas. Tá bom? A lógica é essa. E quando a gente vai falar de construção civil, é a mesma lógica. Para fazer 1 metro cúbico de alvenaria, o cara usa 795 tijolos, porque é unidade, né? Ele usa 0,285 metro cúbico, porque não vai usar 1 metro cúbico de concreto, que é muito concreto, muita argamassa. O pedreiro demora 7 horas e o servente também demora 7 horas. Deu para entender, Caio, agora? Deu para entender o que é o coeficiente? Não é só a pessoa, é o material também, tudo mais, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, pessoal, a composição de custo é o custo unitário correspondente a uma unidade de um serviço. Então, pode ser 1 metro cúbico de escavação, 1 metro quadrado de alvenaria, 1 metro de meio-fio assentado, 1 quilo de armação estrutural, e assim vai, né? Tá? Aí vai depender de cada coisa, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou pegar... vai ser aqui um roteirozinho. A primeira coisa que a gente vai fazer é interpretar... Presta atenção, que agora vai dar uma complicadazinha, tá? É interpretar a composição, tá? A segunda coisa que a gente vai falar é calcular a quantidade e custo de cada consumo para 80 metros cúbicos de concreto estrutural e dimensionar a equipe para concretar 80 metros cúbicos em prazo de 40 horas. Tá bom? Vamos lá. O que é esse negócio aí, que é o exemplo que a gente vai fazer, tá? Presta atenção, pessoal, agora, tá? Se estiver dormindo, dá uma acordada aí. Da mesma forma, tá? Da mesma forma que eu fiz lá com uma mel, tá? Eu vou fazer aqui com concreto. Então, vamos lá. Então, para eu fazer 1 metro cúbico de concreto, eu preciso de cimento, areia, brita 1, né? Vocês sabem o que é isso? Que é brita 1, brita 2? Vocês ainda lembram? Não lembram? Brita Lembra, né? menorzinha, já é maior. Tá, então vamos lá. Então, vocês vão precisar do pedreiro, do servente e da betoneira, né? Tá, o cimento ele é medido em quilo, né? A areia é medida em metro cúbico. A brita também é medida em metro cúbico. A brita 2 também em metro cúbico. Já o pedreiro é medido em hora, o servente em hora e a betoneira também em hora, tá? Então, para eu fazer 1 metro cúbico de concreto, eu uso 306 quilos de cimento, eu uso 0,90 metros cúbicos de areia, tá? Então, o índice aqui, então ele vai usar 0,901 metros cúbicos de areia. De brita, eu uso só 0,20 metros cúbicos. De brita, eu uso 0,62, né, que é a brita 2. O pedreiro, né, ele demora 1 hora, o servente ele demora 8 horas. Tá? Aqui, no caso, o servente é em hora e a betoneira ela demora 0,85 horas para bater 1 metro cúbico de concreto. Professor, como assim o pedreiro demora menos? Porque o servente, no caso, né, ele tem todo o processo de bater a massa e tal, e o pedreiro praticamente ele só entra na parte de assentar, tá bom? Entenderam a lógica aí? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou saber o custo total de cada coisa dessa. Então, para eu fazer 1 metro cúbico de
de concreto, eu vou usar o custo unitário. Então, 1 quilo de concreto, de cimento, ele custa 42 centavos. Então, eu vou pegar 42 e multiplicar por quantidade que eu vou precisar. Tá? Então, vai dar R$ 128 de cimento. Tá? De areia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a areia, ó, o custo é R$ 39,00 e vou multiplicar pela quantidade de areia que eu vou usar, que é essa daqui, ó, que vai dar R$ 35,00. Eu preciso fazer um por um? Não, pessoal, eu posso pegar aqui, ó, e arrastar aqui que o computador vai entender. Mas vocês entenderam a lógica aqui inicial que eu fiz? Caio, deu para entender a lógica, Caio? Aqui sim, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou só repetir para a gente não ficar batendo muita cabeça aqui, ó. Essa formulazinha que eu fiz aqui, ó, eu só repeti aqui para baixo, tá? Como é que a gente faz isso? No Excel, qualquer outro programa pega nessa pontinha aqui, ó, e arrasta. O que ele está fazendo? Ele está copiando a fórmula para as outras cédulas, ó, tá? Ó. Você vai passar essa planilha com as fórmulas ou a gente vai ter que Cara, fazer? isso é fácil, vocês vão fazer. Isso é fácil, porque eu estou usando o Google aqui, cara. Então, assim, eu nem sei como é que se tem como compartilhar. Não, acho que tem. Mas esse daqui é só um exemplo, tá? A gente está fazendo só um exemplo. Mas é fácil. A fórmula é o seguinte: é sempre igual, aí tu clica onde tu quer, aí multiplicação é o asterisco, divisão é o tracinho, soma é mais e diminuição é menos. Então muita gente pega aí. Aí, às vezes, quando a gente quer somar, por exemplo, agora eu vou somar tudo isso, ó, vou somar tudo isso, tá? Presta atenção na fórmula. Igual, soma, abre parêntese, aí eu clico o início da onde eu quero somar e aí eu arrasto, ó, até onde eu quero somar. Aí eu fecho parêntese. Pronto. Então, para eu fazer 1 metro cúbico de concreto, eu vou gastar quanto? Eu vou gastar R$ 287, tá bom? Qual é o material mais caro que eu tenho aí? Qual é o que eu vou gastar mais para fazer? Cimento. O cimento, tá? O cimento, ele é o material mais utilizado, tá? Então, o custo do cimento é R$ 128,00. Qual é o segundo maior custo? Só de olhar aí. Areia. Servente. Servente. Servente é o segundo maior custo. Vamos ver quanto representa aqui, ó. É só a gente fazer uma regrinha de 3, tá, pessoal? Vai fazer aqui uma regrinha de 3. Como é que é a regra de 3? Ó? Presta atenção aqui. Vocês vão usar muito isso, tá? Ó. 287,109 é o total, tá? Então, 287, deixa eu ver, 109. Eu quero saber a porcentagem, tá, pessoal? Ó, é 100%, tá? Aí eu quero saber se eu tiver outro valor, se eu tiver, por exemplo, o valor 128,52, por exemplo, né? 128,52, quantos por cento ele é? Aí como é que eu faço? Ó? Faz a regra de 3, x é igual a 287,109. É só para eu montar a fórmula para vocês entenderem de onde eu vou tirar essa fórmula, tá? Então, é igual a 128,52. Estou multiplicando, ó. X vezes 287x. 128 vezes 100%. É 128,100%. Aí o X, ele mantém, e aí eu passo multiplicando. Dividindo, desculpa. Então, 128,52 vezes 100, dividido por 287,100.
109, tá? Eu quero saber, pessoal, a porcentagem que esse valor representa em relação ao total da obra. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar a formulazinha aqui, ó. Então, é igual... Ó, presta atenção agora. Igual a esse valor, ó, vou abrir um parênteses para indicar que eu quero que ele primeiro calcule esse valor vezes 100 dividido por esse valor aqui, ó. Que vai dar 44,76%. Né? Deixa eu diminuir a quantidade de vírgula aqui. Não, está fazendo merda. Deixa eu ver aqui se eu mudar aqui a fórmula, a porcentagem aqui já dá direto. Tá. Ó, 45%. Tá, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei essa formulazinha aqui, ó. Tá vendo essa formulazinha aqui? Eu peguei essa formulazinha aqui, ó, e traduzi para o Google. Ou para o Google não, para a planilha. Presta atenção, ó. Então, o que eu peguei? Esse valor, multipliquei por 100% e dividi pelo valor total. Deu para entender a lógica aí, Eris? Professor, deu pra entender, mas como é que Deu. Pergunta aí, Bruna, de novo, que eu não ouvi. Como é que você deixou, tipo, só no 45? Tipo, não ficou 40? Ah, tá, vamos lá. Como é que eu fiz? Eu peguei e botei o 100 aqui, o porcentagem aqui, ó. Eu botei a porcentagem aqui, ó. Quando eu botei porcentagem, a planilha já entende que eu quero calcular a porcentagem. Tá? Ah, tá, entendi, obrigada. Bora fazer esse daqui, ó. A fórmula vai ser igual, ó. Igual esse valor. Só que eu tenho que abrir parênteses, tá, pessoal? Eu abro parênteses porque ele entende que primeiro eu tenho que multiplicar esses valores para depois dividir por baixo, tá? Então, eu vou pegar esse valor, multiplicar por 100%, aí eu fecho parênteses, aí eu vou dividir agora. Vou dividir por esse. Tá? Que vai dar... Oh, não deu certo porque agora. Loucura, já acho. Acho que agora vai dar. Agora. Por que não está dando? Tá, tem que clicar aqui também, tá, Bruna? Beleza. Mas aqui eu só botei aqui, deu certo. Deixa eu tirar a porcentagem aqui para ver. Não, eu tenho que botar o porcento aqui também, tá? Botar o porcento aqui, senão não dá certo. Depois vocês fazem esse teste no Excel, porque isso daqui é outro programa que eu estou usando, tá? É online, esse programa aqui do Google, tá? Todo mundo tem acesso. Eu vou fazer o teste aqui, se dá certo, eu arrastando aqui, tá? Não dá, por quê? Porque ele não entende, ele vai baixando, mas eu posso só... Ele não entendeu, ó, porque ele pegou a célula de baixo. Então seria a célula E10 aqui, ó. Tá? Aí eu posso só vir mudando aqui, ó. Só alterando aqui, ó. Tô alterando que ele vai pegando a ordem. Mas tem um macetezinho para deixar fixo esse valor. Quando eu somar aqui tudo, tem que dar 100%, tá? É a prova dos 10 aqui, ó. Quando eu somar aqui tudo, eu tenho que dar 100%, tá? Ó, tá certo. Entenderam? Quando eu somar essa porcentagem, tem que dar 100%. Sim, entendi. Entendeu, né? Então, vamos lá. Vou marcar aqui. E aqui eu vou botar como porcentagem. Só para a gente distinguir aqui. Tá, então analisando aqui, vamos analisar aqui. Qual o maior custo? O maior custo é o cimento, né? Então, se a gente for pedir um desconto, a gente vai pedir desconto, vai querer pedir desconto, principalmente no cimento. O outro que a gente tem um gasto maior é o servente. Mas por que se ele ganha menos do que o pedreiro? Só que o servente, ele trabalha mais tempo. Então,
ele precisa de mais horas para fazer o mesmo metro cúbico. Então, ele tem um gasto maior, tá? Então, como a gente poderia melhorar esse preço dele? Se a gente diminuísse, por exemplo, para 4 horas. Ó, vai mudar aqui, ó, vai mudar para 12,33 e vai diminuir, tá? Então, se a gente contratar um servente mais eficiente, a gente consegue diminuir, tá bom? Deu para entender essa lógica aqui? Então, assim, só de material, a gente usa quanto? Só de material, vou fazer aqui, ó, pessoal. Igual soma. Eu vou pegar daqui, ó. Aqui até aqui, ó. Então, só de material, a gente usa 73% do valor total. Então, se eu para eu fazer um metro cúbico de concreto, é 73% só de material. E de mão de obra e equipamento? De mão de obra. Vou fazer aqui embaixo, tá, pessoal? Ó, soma. Só de mão de obra. Vou pegar aqui e eu vou pegar aqui. Mão de obra, ó, soma. Bora ver lá. Pronto, fechei. Não tá pegando. Soma. Parêntese. Esse valor. E aqui é o valor e esse aqui. Posso fazer aqui, ó. Tá dando erro, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui. Eu vou somar, não vou fazer. Como é só 2 números, eu vou fazer igual esse mais esse, tá? Pronto. Então, de material é 26,64%. E de equipamento, que é betoneira, é 0,34%, tá? Então, não tem muito erro aí. Deu para entender até agora, pessoal, essa lógica aí? Não, Caio, eu puxei, tá? Aqui, ó. Ó, vou voltar aqui, tá? Eu vou apagar esses outros aqui, ó. Como é que eu fiz, Caio, ó? Tá? Tem um macete, eu só não me lembro como é. Deixa eu ver aqui rapidinho. Pessoal, às vezes a gente precisa pesquisar, tá? A gente não sabe tudo. Oi, Chico. A minha internet tinha parado de Tá. Aperta F4. Eu não sei se aqui é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer de novo a fórmula. Caio, presta atenção. Eu quero saber a porcentagem que esse custo aqui representa, tá? Então, como é? Igual o custo que eu quero calcular, só que eu preciso abrir um parênteses antes. Vezes 100, tá? Vezes 100%. Aí eu fecho parênteses. Vou fazer o teste aqui, tá? F4, eu acho que não é F4. Dividido, vou apertar F4 aqui para ver se é. Não, acho que não é. Dividido por esse aqui, ó. Tá? Aí eu vou apertar Enter, ó. Aí ele vai me dizer, ó, é 4%. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu só arrastei, ó, o restante. Só que quando eu arrastei, deu um problema. Qual foi o problema que deu? Ele reconhece, esse valor aqui, ele reconhece, só que ele vai baixando, essa célula aqui, ele também vai baixando, ó. Essa daqui foi para E11, ó. Foi para E11, essa daqui, ó. Foi para de baixo. O que eu fiz? Eu só substituí. Eu sei que essa é a E10, ó. Essa daqui, ó, é 10. Aí eu só botei aqui, é 10. Aí deu Enter. Aqui mesma coisa, ó. Esse daqui eu botei é 10. Enter. Aqui, ó, é 10. Enter. E aqui eu dei é 10. Enter. Professor, como é que eu sei que está certo? A soma de tudo isso tem que dar 100. Ó, então deu 100 aqui, ó. Então tá certo, tá? Tranquilo? Alguma dúvida, Caio, ainda? Entendeu? Só que tem um macete, eu vou pesquisar, porque esse daqui é outro programa, eu não estou aprendendo ainda.
Mas o conceito é a mesma coisa do Excel, assim, conceito geral, tá? Mas tem como eu fixar esse valor aqui, ó, fixar esse valor aqui para ele servir para todas as formas, só que eu não sei como faz aqui. No Excel é só apertar F4, tá? Mas aqui eu não sei. Então tá, pessoal, então a primeira parte a gente já conseguiu analisar, né? Conseguiu o custo, então o que custa mais é o material, nesse caso, tá? No caso da mel aqui, qual é o que custa mais? Vamos ver aqui. Igual o pincel, né? Ó, vou fazer a mesma coisa, ó. Igual pincel vezes 100 vezes 100% dividido por o valor total, que é 69,50. Aí eu clico aqui, ó, e venho aqui e aperto em porcentagem. Pronto. Ó, eu vou só arrastar aqui, ó. Só que vai me dar aquele mesmo problema. Aqui eu vou fazer, ó, a fórmula é 22, né? Então eu vou fazer aqui, ó, botar 22. Aqui eu vou botar 22. Eu vou botar 22. Eu vou botar 22 aqui. Como é que eu sei que está certo? Igual. Soma. Aí eu pego daqui até aqui, ó. Ó, deu 100%. Tá certo, né? Então vamos lá. Qual é o maior custo aqui nessa atividade da Mel? É a própria Mel, né? O trabalho dela representa o maior custo dentro dessa atividade. O trabalho dela representa 86,33%. Por quê? Porque os outros das coisas é tudo coisa barata, né? Coisa barata e coisa que vai ser utilizado, ó, bem. O quilo da tinta ela vai utilizar 10 vezes. Então, assim, ela compra por R$ 15, né? Então, cada vez que ela utiliza, na verdade, ela gasta só R$ 1,50, né? Então, por isso que o custo da mão de obra dela é o maior. Tá bom? Deu para entender, pessoal, essa parte inicial? Então, vamos para outra questão lá, tá? Minha mãe trouxe uma ata aqui para mim, eu estou comendo. Tá, calcular as quantidades e o custo de cada insumo para uma obra de 80 metros cúbicos, tá? Então, vamos voltar lá. Se eu quisesse calcular, por exemplo, a quantidade... Desculpa, pessoal. Eu comi no meio da aula, desculpa. É que minha mãe trouxe uma ata para mim, eu acabei pegando aqui um pedaço. Tá, Tá. Se você colocar a fórmula tipo, acima da célula, entendeu? Que é para o valor, e aí eu só ir puxando para baixo. Como é? Desculpa, tá muito ruim, Bruna. Escreve aí, que eu não estou entendendo. Deixa a Bruna escrever aí, que eu respondo. Ah, deixa eu ver o que ela perguntou. Deixa para lá, não daria certo? Como assim não daria certo? Não sei, bora fazer o teste. Tenta falar de novo para eu ver se eu entender, porque estava falhando. Eu tava falando, professor, para Agora colocar sim, então. a fórmula, né, em cima, tipo, Aqui? para fazer as porcentagens. Aqui? Seria? Essa parte? Aqui? Não, aqui, em cima aqui.
Aí está 45%, né? Aí, tipo, faria em cima, entendeu? Faria aqui. Eu não tô entendendo a lógica que tá usando aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, até aqui, ó. Entendi o que eu quis dizer. É isso aqui? Por exemplo, pessoal, ó, por exemplo, aí eu quero que seja, eu vou dividir por esse valor, ó. Eu vou pagar aqui tudinho só para dar um exemplo. Bora ver se vai dar certo. Decore aí mais ou menos, né, o valor. Vou pagar tudinho aqui, tá? Para ver se vai dar certo o que a Bruna tá falando aqui. Isso é isso, Bruna. Ó, eu fiz aqui a fórmula e vou dividir por esse valor aqui, tá? Aí eu posso vir aqui e apertar F4. O que que o F4 vai fazer? Ele vai fixar essa célula em todas as fórmulas quando eu arrastar. Bora ver se vai rolar mesmo. Não, não rolou. Não, mas tá certo. Não rolou por causa de alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Não, rolou. É porque a unidade tá pouca. Deu certo, Bruno. Isso aí. Entenderam, pessoal, o que eu fiz aqui? Vou repetir, tá? Eu vou apagar tudinho. Eu vou apagar tudinho de novo. Vou apagar isso daqui também. Eu vou fazer a fórmula, ó, igual esse, eu vou abrir o parênteses, né? Esse, para saber a porcentagem. Multiplicado por 100%, fecha parênteses, dividido por esse valor aqui, tá? Aí deu 45%. Se eu quisesse, eu posso botar mais uns zeros aqui, tá? Para ficar preciso. 44%. Se eu arrastar direto aqui, ó, o que vai acontecer? Não vai dar certo, porque cada fórmula ele vai baixando uma a mais, ó. Ele vai entendendo que eu quero pegar as de baixo aqui, ó. Vai pegando as outras células. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de fazer assim, a Bruna sugeriu que a gente escrevesse aqui, ó. Eu pego a fórmula e eu venho aqui em cima, ó. Coloco em frente a célula que eu quero fixar e aí eu vou apertar F4. Quando eu aperto F4, eu estou dizendo que eu quero que essa célula aqui, ela apareça em todas as outras fórmulas. Ela vai ser um valor fixo, tá? Então, o que eu fiz? Eu apertei o F4 aqui na frente. Aí eu aperto o Enter. Então, o que eu quero fazer... quando eu fizer agora aqui, ó, ele vai entender que eu quero que essa célula ela fica fixa em todas as outras, ó. Aqui e aqui. Ela vai ficar fixa em todas as outras fórmulas, ó. O que está variando é só esse valor agora, tá? Tá bom. É isso, tá? Deu certo. Obrigado, tá, Bruno? Vamos saber esse macete. Tá, pessoal, vamos só para terminar aqui, só a última, tá? Aí amanhã a gente continua esse mesmo tema, tá? Calcular as quantidades e os custos de cada insumo para uma obra de 80 metros quadrados de concreto. Tá, eu vou calcular a quantidade, tá, pessoal? Aí na próxima aula a gente calcula o custo. A quantidade, como é que eu faço, pessoal? Eu vou pegar o coeficiente e vou multiplicar por quanto? Eu quero saber de 80 metros quadrados. Vou multiplicar por quanto? Me digam aí. O que, professor? Qual é a pergunta? Qual é? Pergunta não. Calcular as quantidades e os custos de cada insumo para uma obra de 80 metros cúbicos de concreto. Esse cálculo que a gente está fazendo aqui é para 1 metro cúbico. Para eu saber a quantidade para 80, como é que eu vou fazer? Vai multiplicar por 80. O quê? Aqui o índice. O índice. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou botar 80 só para a gente saber de onde vem, tá? Para você saber de onde vem. Eu vou botar aqui em cima, metro cúbico. Tá? Eu vou só arrastar aqui para copiar.
Então, como é que eu vou fazer? Ó? Igual o índice multiplicado pela quantidade, que é 80. Por quê? Porque esse índice aqui é para 1. Mas se eu quero saber de 80, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 80. Aí, ó, deu 24.480 quilos de cimento. Aí, quando eu multiplicar aqui, ó, vai dar certinho. Ó. Quanto de areia? 72,08. Tá? E assim vai. Deu para entender, né? Não tem mistério. E se eu quiser calcular o preço para 80 quilos, tá? Então, o custo para 80 metros cúbicos. Custo para 80 metros cúbicos. O que eu vou calcular? Como é que eu vou calcular? Vou multiplicar o quê por o quê? Se eu quiser saber o custo, eu vou calcular o quê por o quê? Só para você. Quais células aí que eu vou calcular? Vou mudar até de cor aqui para ficar mais fácil de entender. Tá, vamos lá, vou explicar, tá? Ó, esse valor aqui, ó, custo unitário, é para uma unidade, né? Então, uma unidade eu multiplico por 306. Só que agora eu estou querendo saber qual o custo total para 80 metros cúbicos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor unitário e vou multiplicar pela quantidade, né? Então, não tem mistério também. Vai dar 1.000 e pouco. Aí eu só arrasto aqui, ó. Vai dar os valores. Tá bom? Deu para entender? Tranquilo? Isso, total para 80 metros vezes isso. E aí se repete, ó. Se repete em todos, tá? Então não tem mistério, tá, pessoal? Tem alguns segredos. Então é isso. Professor, eu não tenho o Excel. Eu uso esse do Google. Professor, eu não sei mexer nesse do Google. Eu uso o Excel, tá? Pessoal, as fórmulas é bem simples, por enquanto, tá? É soma, multiplicação, divisão e subtração, tá? Ah, professor, mas o senhor usou o negócio de porcentagem aí. O que eu fiz? Eu fiz uma regra de 3, tá? É só usar a regra de 3. Tudo na vida, pessoal, se resolve com regra... Eu brinco que quase tudo na vida se resolve com regra de 3, tá? É só entender a lógica da regra de 3 que tu consegue entender como faz as coisas, tá? Então, como é que eu cheguei naquela fórmula? Só para repetir aqui, ó. Regra de 3 é tudo. Ó, 100% não é 287, né? Então, o que eu fiz aqui, ó. 287, vou reduzir, tá? 287 é 100%. Aí eu quero saber quanto 128 é. Aí eu quero saber 128 é quanto? É X. Aí eu faço a regra de 3. Plaque. Então, X vezes 287. 287x. 128 vezes 100. 128 vezes 100%, tá? Aí o x é igual a 128 vezes 100 dividido por 287, porque está multiplicando para ser dividindo. Então, em cima disso aqui, eu sei qual é a fórmula. Então, a fórmula é sempre o valor. Então, a fórmula vai ser o valor vezes 100 dividido pelo total, que é 287. Então, o que eu fiz aqui, eu só reproduzi essa fórmulazinha que eu descobri. Ó. É sempre o valor vezes 100% dividido pelo total. Então, não tem mistério, tá? Então, é isso, pessoal. Amanhã a gente vai calcular a equipe, tá? Aí a equipe... Ou vocês querem que eu faça agora a equipe? Já matar isso. Tem um tempinho? Não, eu vou fazer amanhã, que já está muito complicado aqui, tá? Está muito complicado, mas a gente continua, tá bom? Eu vou parar de gravar.